Pode se sentar, amada. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Abra aí a sua Bíblia, seja em papel, no seu smartphone. Todos encontraram? Diz assim: alguém da multidão lhe disse para Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu assim: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Pode deixar sua Bíblia de lado. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui hoje para declarar que só Tu és santo, para declarar que o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e glória. Nós dedicamos estas horas aqui no período da manhã todos os domingos, para que possamos Te cultuar, para que nós possamos dar o nosso melhor a Ti e também aprender da Tua palavra. Pai, abençoa cada vida que entrou por aquela porta, que não saia da mesma maneira que entrou, mas saia aqui com conhecimento, saia aqui muito mais edificado e saia daqui sabendo que Tu é Deus, Tu é o Rei dos Reis. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma comparação aqui com testemunho. E eu quero fazer uma releitura desse texto de uma maneira que talvez você não tenha ouvido. O texto aqui, ele nos conta sobre acumular riquezas. Qual sentido tem o acúmulo de riquezas aqui, sendo que você não vai ficar aqui para sempre? Né? Nós, enquanto seres humanos, nós fomos criados desta maneira e nós temos sempre essa percepção de conquistar, de ter, de ganhar, de crescer. Todos nós somos assim, eu sou, você é assim. De desejar. Quem aqui já desejou alguma coisa? Acho que todos nós, né? Quem deseja alguma coisa? Todos nós. E a gente batalha dia a dia para poder conquistar. Seja conquistar coisas, ou eu quero conquistar um relacionamento próspero, eu quero conquistar uma casa, eu quero conquistar um carro, ou pode ser menos ainda, eu quero conquistar aquela panela elétrica que eu sempre sonhei ter e não estou correndo para ter, ou aquela geladeira bonitona de 2 portas. Todos nós temos esses anseios de conseguir as coisas. E a gente batalha para isso. Nós batalhamos para essas coisas. Eu tenho certeza que todos nós aqui ansiamos alguma coisa algum dia, e quando a gente conquistou, a gente sai com um sorriso de orelha a orelha, sabe? Nossa, aquela coisa que eu queria tanto, eu consegui. E aí você tá lá, ou aquele tênis que você tanto namorou na vitrine daquela loja, e de repente você tá com ele, e você, nossa, e você não gosta nem que passa perto, que vai sujar, vai, sabe? Você tem aquele zelo. Isso não é errado, querer as coisas, conquistar as coisas. O ser humano é movido a isso. Só que eu queria fazer uma leitura desse texto aqui.
sobre a questão de propósito e legado para aquilo que você conquista e aquilo que você passa para as pessoas. A Bíblia nos diz aqui que certo homem pediu para que Jesus conversasse com seu irmão, para que dividisse a herança e ele pudesse pegar aqui, no caso, a parte dele. Agora, pense o seguinte, amado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Fazendo uma retrospecção na sua vida, o que você tem acumulado aqui é herança ou legado? Essa é a pergunta, porque esse vai ser o tema desta palavra de hoje. Herança ou legado? Herança, quando você pensa em herança, você está falando apenas de coisas que você junta e você passa para outros e não tem sentido nenhum. Assim como cantar santo, santo, santo 24 horas por dia não tem sentido para aquela pessoa que comentou aquilo, mas para nós faz sentido. Então, qual que é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? E as próximas gerações eu estou falando para os seus filhos, para os seus netos, ou para os seus amigos. O que você está juntando aqui que você consegue deixar como legado? E quando eu estava ontem preparando essa palavra, eu tenho mania, tá, gente? Quando eu vou preparar a palavra, eu sento lá na cadeira, né? E eu fico, entro num mundo só meu, né? Eu fico lá pensando e tal. A Zélia até ontem falou, tá tudo bem aí? O que você está fazendo? Estou preparando a palavra. É porque eu fico parado assim, olhando para nada, mas é que eu estou pensando para poder trazer aqui de uma forma que vocês entendam. Porque às vezes eu preparo uma coisa que faz muito sentido na minha cabeça, mas eu quero colocar aqui de uma forma que vocês entendam. Pensa o seguinte. Muitos anos atrás, muitos anos atrás, aqui eu vou contar uma história minha, não, na verdade, duas histórias aqui, para poder corroborar com o texto. Eu era pequeno, meus 14, 15 anos. E eu estava andando com meu pai e a minha mãe. Nós estávamos indo, como sempre, para a casa da minha avó, como todo domingo fazíamos. Ela mora lá no Vila Remo. A gente saía daqui, a gente ia andando, passava o dia com ela, voltava. Todo domingo era assim, todo domingo, todo. E um dia, nessas andanças, meu pai olhou para minha mãe e falou assim, eu vou comprar um carro. Aí minha mãe olhou. Legal, falou desse jeito. Eu estava do lado, eu só ouvindo, né? Obviamente que isso foi num domingo, na segunda-feira, na escola, eu saí contando para todo mundo que meu pai ia comprar um carro. Meu pai ia comprar um carro. Tá. Eis que passou-se um ano, meu pai nunca mais tocou naquele assunto. E não tivemos carro. Passou mais um ano, meu pai nunca mais tocou naquele assunto, e nunca mais tivemos um carro. Até que um belo dia, meu pai apareceu com um carro lá. Só que assim, nesse meio tempo, meu pai entrou na escola, meu pai fez tudo que tinha que fazer, e apareceu com um carro lá. Um golzinho azul. Bom aquele carro. E meu pai, na garagem, toda vez ali ele passando paninho no carro, limpando, assim como o tênis novo que você não quer deixar ninguém chegar perto para poder pisar nele, meu pai passava o paninho, uma coisinha que estava lá suja, ele ia lá e limpava daquele carro. Eu tinha, sei lá, 6 meses que meu pai tinha conquistado aquele carro lá. Ele olhou para minha mãe e falou assim, eu quero visitar a sua mãe. Minha mãe mora lá em Brasília. A gente não pensou assim, meu pai é novo de carta. Não, a gente entrou no carro e vamos com ele, lá para Brasília. E a gente foi para Brasília, a gente voltou. Foi uma viagem assim que eu tenho muitas lembranças, né? Que foi meu pai a primeira vez, foi engraçado, né? Tem algo que aconteceu lá. O nosso carro, né? O vidro não era elétrico, né? É aquela manivela que você roda aqui. Meu pai parou num pedágio
baixou o vidro, pagou o pedágio, aí na hora de sair com o carro, ele foi sair com o carro e foi girar a manivela. Quando ele vai girar a manivela, ele não tinha coordenação, o carro ficou dançando na pista, assim, ó. Aí minha mãe, parou o carro, ele subiu o vidro, ligou o carro, foi embora. São memórias que eu tenho. Só que um belo dia, meu pai teve um AVC. Ele teve um AVC e ele ficou mirrado do lado esquerdo, tanto do braço quanto da perna. E ele não caminhava mais. E ele repassou aquele carro para mim e para a Gisele. O carro é de vocês. E foi uma alegria para a gente, tá, gente? Foi uma alegria. E a gente usava muito aquele carro na igreja. Final do culto, vamos levar as pessoas na igreja? A gente colocava 7 pessoas dentro do carro, e um sentado no colo do outro, tal, e o carro lá. E um belo dia, a gente ouvindo um barulho estranho, quando voltou, fui deixar toda a galera lá. Quando a gente voltou, parei na igreja para pegar mais gente, o pessoal falou, cadê o escapamento do seu carro? Não tinha mais escapamento, o escapamento tinha ficado. Acho que a Carlinha se lembra desse dia, porque você estava no carro, viu? Você estava lá. Falei, escapamento tinha ficado. Eu parei na garagem, voltei para casa, parei na garagem. Aí meu pai sobe com dificuldade. Ele olhou para o lado, olhou. Dá para ver, né? Não tem nada ali, ficou aquele buraco. Meu pai baixou a cabeça, desceu e foi. Não é sobre o carro, é sobre uma conquista. E qual o valor que eu dei para a conquista do meu pai? Vocês estão entendendo onde estou querendo chegar? Qual que é o valor que eu estava dando na conquista dele? Colocando 30 pessoas dentro do carro? Que para mim talvez não significava nada, mas ele passou 2 anos batalhando para conseguir aquilo. Não é a herança, é o legado que ele deixou. E o respeito que a gente precisa ter por ela. Em convertido, eu cheguei na igreja um belo dia. E na igreja que eu congregava, tinha algo que a gente chamava de point. Um point era como se fosse um quiosque. Ficava no final da igreja, assim, onde o pessoal vendia camiseta, coisas evangélicas, né, livros e afins. Né? E lá, no cantinho, tinha uma fita VHS, que é aquelas que se rodavam em videocassete. Para quem é mais antigo, lembra. E estava lá aquela fita chamada assim, Lift Him Up, que era uma música, era de um grupo chamado Hosanna Music. Lift Him Up. Que é essa música traduzida, a gente canta chamada Exaltai, né? Exaltai, engrandecer, estava lá. E eu comprei aquela fita. E aí, quando eu ouvi aquela fita pela primeira vez, eu falei, cara, que coisa legal, eu quero fazer isso. Corri na igreja, falei assim, eu quero aprender a tocar. E comecei a fazer aula de teclado. Comprei um tecladinho básico, foi o teclado que me acompanhou durante muito tempo. Inclusive, quando eu vim aqui para o Espaço Hosanna, ainda tinha ele. Aquele teclado me acompanhou durante muito tempo. E eu perdia horas e horas ouvindo aquela fita. Porque eu queria fazer igual o que o pessoal fazia ali. Eu queria fazer igual. Até um dia que a pessoa que me dava aula falou assim, os meus conhecimentos só chegam até aqui, mas eu vou te indicar uma pessoa que vai te ensinar do jeito que você precisa. E ele me indicou uma pessoa, Lennon, era o nome artístico dele, que ele não era evangélico, tá? Ele tocava na noite, o nome dele era Lennon, e ele me indicou essa pessoa. E ele dava aula na casa dele, vai eu lá fazer aula. Quando eu cheguei lá, ele tinha um teclado, mas que teclado lindo. Um teclado, era um Alesis QS8. Eu falei, nossa, que teclado, eu quero um desse. E aí, eu falei, eu quero, parecia criança, eu quero esse teclado, eu quero esse teclado. E eu batalhei, comprei o teclado. Alesis QS 8.2.
Ele era todo cromado, lindo, e eu toquei algum tempo com ele aqui na igreja. Lindo, lindo, lindo aquele teclado. Quando eu comprei aquele teclado, eu lembro que eu liguei para um amigo meu, falei, cara, chegou, vem aqui. Eu ainda estava lá na casa dos meus pais. Chegou o teclado, eu forrei um cobertor no chão, porque eu não queria arranhar ele, né? Deixei meu, assim, era meu teclado, meu. E nós tínhamos um evento aqui na igreja. Não sei se vocês se recordam, para quem é mais antigo, sabe que nós tínhamos um evento aqui chamado Adorando. Quem lembra desse evento? Acontecia todo último sábado do mês, se eu não me engano, e era um evento de jovens. E um belo dia, estou eu me preparando para Adorando, chego aqui na igreja. Quando eu entro na igreja, vejo um burburinho de um lado para o outro. O que aconteceu? Roubaram a igreja, levaram um monte de coisa, inclusive o quê? O meu QS 8.2 cromado que eu batalhei para conseguir. Oh, Deus. Tudo bem. Eu peguei o teclado, o outro antigo que eu tinha, e comecei a tocar com ele. Mais um dia, depois de um tempo, chegou uma pessoa para mim e falou assim, você está livre sábado? Eu falei, tô. Vamos lá. A gente vai dar um teclado novo para você. Essa pessoa foi o Antunes, tá? A gente vai dar um teclado novo para você. Aí não, tá bom. E a gente foi lá na Teodoro. Aí estava eu, ele e Priscila, para quem lembra. Eu, ele e Priscila, e a gente entrou em várias lojas, e eu entrei ali, depois de umas 3 lojas eu entrei, e eu devo ter perdido aqui, ó, nesse teclado aqui que vocês estão vendo, eu devo ter perdido ali uns 40 minutos, e toca, aperta botão, e chama o cara e tal. Mas, gente, esse teclado aqui é muito caro, na época dele, era um teclado lançamento, top de linha, e era muito mais caro do que meu Alesis, que foi levado. Aí eu levantei, depois de tocar nele, vamos entrar em outra loja. E tinha um outro teclado menor, aí eu peguei, sentei lá, toquei, aí eu chamei o Antunes, cara, esse aqui é lindão, cara, vou querer ele. O Antunes olhou para mim e falou assim, não, você não gostou desse, você gostou daquele, que você ficou 40 minutos tocando. Eu falei, não, cara, eu gostei desse aqui mesmo. Aí a Priscila, com aquele jeito bruto dela, você gostou foi daquele. Então quero dizer, que quando eu olho para cá, eu não vejo preço, eu vejo valor, eu vejo carinho, é isso que eu vejo. É isso que eu vejo aqui. Qual o legado que você está deixando? Qual o legado você está deixando? Não é sobre herança, não é sobre bem, não é sobre isso, amado. É sobre valor, é sobre significado. Quando Cristo, ele foi preso naquele madeiro, e ele subiu assunto aos céus, a maior herança que ele nos deixou não foi bens aqui nessa terra, foi legado, foi o Espírito Santo, e que ele habita dentro de mim e de você. Esse é o Espírito Santo, essa é a nossa maior herança, é o nosso maior legado. E quando nós declaramos Jesus Cristo, quando nós declaramos Jesus Cristo sobre as pessoas, nós estamos passando esse legado à frente. O Naldo falou aqui, se você é uma pessoa gentil para com as outras pessoas, se você é uma pessoa que faz o bem para as outras pessoas, Deus levantará pessoas para fazer o bem para você também. Ele, nosso Deus, Ele é responsável por nos fazer pessoas felizes. E pessoas felizes não são pessoas com bem, são pessoas com legado. São pessoas com legado de paz.
legado de entendimento. É isso que Cristo nos deixou. Eu trouxe um tempo atrás, alguns anos atrás, não sei quanto tempo atrás, aqui que eu ministrei, eu falei que em algum momento, ali no passado, Deus teve que reiniciar o mundo por fogo. Depois ele teve que reiniciar o mundo por água. Agora, no terceiro passo, ele não reiniciou o mundo por fogo ou por água, mas ele nos deixou um modelo. Esse modelo é Cristo. Quando você lê ali todos os evangelhos, todos os dizeres de Jesus Cristo, todas as orientações, sermão da montanha, ele está te conduzindo para ser uma pessoa de legado, uma pessoa que vai passar à frente os ensinamentos dele. Eu falei que eu cheguei ali naquela igreja, eu peguei aquela fita, Lifting Him Up, do Ron Kenoly. Talvez você nunca tenha ouvido falar, esse mês ele se foi. Deus chamou o Ron Kenoly. Mas você sabia que tem muitas músicas que nós cantamos aqui que são dele? Não só aqui nessa igreja, mas várias outras igrejas. Qual legado você está deixando? Qual legado você está deixando, amado? Não acumule para si aqui riquezas, porque isso acaba. Você pode sim desejar, pode sim ter. E eu desejo que você tenha e que você conquiste. Mas esse não pode ser o seu objetivo final. O legado que eu estou deixando para os meus filhos é dar valor naquilo que nós conquistamos hoje. Sabe por quê? Porque senão eu vou embora. A Gisele vai embora porque Deus vai nos chamar. E o que Ele vai fazer com o legado que nós deixamos aqui? Para eles não tem significado. Talvez se você olhar para esse teclado aqui, é só um teclado, mas tem um significado para mim, porque algum dia alguém semeou na minha vida. Esse é o significado. Esses dias minha irmã me ligou. Eu estava lá na Moca, eu trabalho lá, e ela falou, você lembra a placa do carro do pai? Eu falei, lembro. Encontrei ele aqui na rua de casa. Lembra o golzinho azul? Encontramos. Ela tirou a foto do carro lá, até mandei para o Naldo, né? A foto dos carros, do carro. E mesmo ficou tão afoita minha irmã que ela foi lá falar com o dono. Esse carro já foi do meu pai há 25 anos atrás. O carro estava pintura toda danificada, provavelmente pintura ficar no sol, né? 25 anos. Mas eu falei, até brinquei com minha irmã, falei, se ele está aí é porque ele está andando ainda, né? Mas a pintura toda danificada. Só que aquilo me trouxe um saudosismo muito grande, né? Falar, olha o esforço que meu pai fez para conquistar, para dar o melhor para a família, e depois ele repassou com toda alegria aquilo para mim. E quando eu me lembrei do episódio do escapamento, eu fiquei tão triste. Porque eu não dei o mesmo valor que ele tinha dado. Hoje eu tento honrar meu pai da melhor maneira possível. Meu pai está no mundo só dele, por conta do Alzheimer, às vezes não lembra de mim, não lembra da minha mãe. Mas eu tento honrar ele da melhor forma que eu posso honrar, o que eu consigo honrar. E sabe qual que é o legado que ele me deixou? Não é o carro. O legado que ele me deixou é justamente esse ensinamento. É esse ensinamento, é isso que eu aprendi. Aprendi a dar valor à conquista das pessoas. Dando valor à conquista das pessoas, indiretamente, eu me coloco à disposição para Deus me abençoar. Amém. Glória a Deus. Então eu quero que você saiba que quando você sair por aquela porta, seja no seu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja, quando você declara o nome de Jesus Cristo sobre uma pessoa, quando você declara o nome de Jesus Cristo sobre alguém, você automaticamente abre as portas para que Deus te abençoe também. O problema é que muitas pessoas na igreja invertem isso, né? E começam a pedir, não declare, entregue, e você vai ser abençoado. Foi o que o Naldo falou aqui, ó. Não é sobre dinheiro e nunca foi. Infelizmente, as igrejas estão usando isso, estão usando desse artifício, dessa artimanha para conseguir tirar dinheiro das pessoas. Não, amado. É aquilo que você pode entregar para ele. E eu não estou falando só de bens materiais, não. Eu estou falando do seu tempo. Eu estou falando de você passar o seu melhor para outra. Tinha até uma música antiga, né, do Raiz Coral, né? Dê o seu melhor. É isso que Deus quer. Isso é dar o melhor. Isso é praticar o ID de Deus. Levar a palavra dele para todos que queiram ouvir.
Todos que queiram ouvir. Deus nos chama hoje como vasos ungidos para levar a palavra dele. Você pode dizer um amém? Amém. Deus nos chama hoje como vasos ungidos. E quando você declara cura em nome de Jesus sobre a vida de alguém, e essa pessoa é curada, esse é o legado que você está mandando. Quando você declara libertação sobre a vida de alguém, e essa pessoa é liberta, esse é o legado. Mas você precisa declarar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode levantar a sua voz e dizer assim: Jesus. Diga mais alto: Jesus. O inferno treme diante deste nome, o nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Ministério de Louvor, por favor. O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele quebra cadeias. O nome de Jesus, ele expulsa demônio. É no nome de Jesus, não sou eu, não é você, não. Ah, eu orei para uma pessoa, ela foi curada. Você não curou ninguém, quem curou foi Jesus Cristo. Ele te usou como canal. Mas que para que você seja usado como canal, como canudo de Jesus Cristo, você tem que estar limpo. Não pode ter obstrução. E para que você esteja limpo, você tem que tratar bem do legado que ele deixou com você. Aleluia, aleluia. Aleluia. Faz sentido? Faz sentido o que eu disse para você? Aleluia. Diga de novo o nome dele, por favor. Jesus. Jesus. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Bendito seja teu nome, Jesus. Tem uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Eu não gosto muito de fazer porque o pessoal fica encabulado, né? Mas faz assim, ó. Olha para o lado, para a pessoa que está do seu lado aí, e fala assim, ó: eu declaro sobre a sua vida Jesus. Fala de novo: eu declaro sobre a sua vida Jesus. Eu declaro sobre a sua vida Jesus. Quando você declara este nome sobre a vida de alguém, você declara cura, você declara libertação, você está limpando o canudo, você é um canal de bênção. Então faz o seguinte: declare em nome de Jesus para o seu irmão: eu declaro cura sobre você, eu declaro libertação sobre você, eu declaro bênção sobre a sua vida, eu declaro que você vai ser uma pessoa melhor. Fale para ele: eu declaro, aleluia, aleluia. Esse é o legado, não é herança, nunca foi sobre herança. Aleluia. Santo, 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 santo nome. Aleluia. Quando você olha para alguém e declara que esse nome poderoso vai fazer sobre a vida dele, você também será abençoado em um nome de Jesus. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare assim: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Declare, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Aleluia. Você pode aplaudir este Deus com toda a força do seu âmago, todo o seu íntimo, com toda a tua vontade, todo o teu querer. Jesus, 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 nome maravilhoso, nome sobre todo nome. Esse é Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus amigos. Deus abençoe a todos.